21. Respiração dos Cavaleiros. Capítulo 177. Sombra Cinzenta. 1. Autor: Tian Li. Esse capítulo veio de novelbin.com. Não se esqueça de conferir o site Nubli Notas. Bom, gostaria de falar um pouco sobre essa obra e a maneira como foi escrita não vai ser bem uma crítica. Mas vocês perceberam que fora Levi não temos nenhum outro personagem relevante na obra. E diferente de outras obras, como Deus Vampiro, a obra, ela é quase que inteiramente narrada em terceira pessoa. Para quem não entendeu, eu vou tentar explicar. Primeira pessoa é quando a obra está sendo narrada pelo protagonista. Segunda pessoa é qualquer outro personagem secundário que esteja falando, no momento ou em qualquer outro momento da obra. E terceira pessoa é o narrador. Não é algo que destrui a obra, longe disso, mas confesso que é algo que me incomoda um pouco. O fato de a obra ser quase inteiramente narrada pelo narrador me atrapalha na imersão, mas era só isso. Agora fiquem com o vídeo. Antes que o Conde de Sangue pudesse correr para longe, percebeu que o Deus da Morte o havia alcançado. Sua velocidade não era menor que a dele. O Conde de Sangue exclamou: como isso é possível? O Cavaleiro da Cobra Negra só tinha uma defesa forte, mas quando ele se tornou tão rápido? Você é o Cavaleiro da Cobra Negra? Levi não respondeu. Em vez disso, explodiu e se aproximou do Conde de Sangue. O Conde de Sangue só pôde parar e continuar a atacar Levi com sua lança. Entretanto, Levi agarrou sua grande mão e puxou sua lança vermelho sangue de volta. Ao mesmo tempo, uma palma pousou no peito do Conde de Sangue. Com apenas uma palma, o Conde de Sangue foi lançado voando como uma pipa com a linha arrebentada e caiu no chão, sentindo muita dor. Como a diferença é tão grande! O Conde de Sangue duvidou de sua vida. Nem mesmo o Duque de Montenegro conseguiu reprimi-lo tão rapidamente. O Cavaleiro Serpente Negra poderia ressuscitar e se tornar um cavaleiro lendário. Não era esta uma trama que só aparecia nas histórias dos bardos. A mente do Conde de Sangue estava uma bagunça. A força da pessoa à sua frente já havia excedido sua compreensão inerente. Ele olhou para a figura que parecia um deus-demônio caminhando passo a passo. Ele sabia que provavelmente estava condenado. Levi deu outra surra no Conde de Sangue. O Conde de Sangue estava à beira da morte, como um cordeiro fraco diante de Levi. Ele abriu a boca do Conde de Sangue e colocou o beijo da aranha com cara de homem em sua boca. Deixou que o Conde de Sangue o consumisse e o fundisse completamente com seu corpo, impedindo de usar o gás negro para expulsar o veneno. Então, Levi deixou o castelo com o Conde de Sangue. Eles chegaram a um lugar tranquilo. O Conde de Sangue perguntou: o que você me deu para comer agora? Sua intuição lhe dizia que era algum veneno. Não é nada. É só um venenozinho que vai fazer você desejar estar morto. Quando este veneno fizer efeito, você sentirá como se 10.000 aranhas estivessem picando sua cabeça, coração, membros, ossos e órgãos internos. Isso fará você sentir dor, coceira e desejar estar morto. Levi sorriu e disse. O Conde de Sangue quase desmaiou. Você é tão cruel e desprezível. Comparado a você e ao Duque de Montenegro, ainda estou longe de ser comparável, suspirou Levi. Quem é você exatamente? O Cavaleiro da Cobra Negra estava morto, e não havia mais ninguém na família da Cobra Negra. Ninguém neste mundo poderia possuir uma aura negra de escamas negras tão poderosa. Espere um minuto. Você é Levi? A expressão do Conde de Sangue mudou como se ele tivesse se lembrado de algo ainda mais assustador. Em seguida, farei uma pergunta e você responderá. Se agir bem, darei o antídoto e pouparei sua vida. Preciso que você coopere comigo para fazer algumas coisas. Caso contrário, deixarei você morrer na dor das 10.000 aranhas devorando seu coração. Tudo que você tem, título, território e descendentes, se tornará um sonho, disse Levi com um sorriso. Ele não respondeu diretamente à pergunta do Conde de Sangue, o que o deixou ainda mais assustado. Com a força atual de Levi, não seria difícil assassinar todos os membros da família Conde de Sangue. O Conde de Sangue podia não ter medo da morte, mas Levi sabia que o que eles mais temiam para os nobres neste mundo não era a morte, mas o fim do legado de sua família. Como esperado, quando soube que Levi atacaria sua família, o Conde de Sangue não ficou mais calmo. O que você quer que eu faça? Ele perguntou. O homem à sua frente tinha muita força. A outra parte era um especialista que era ainda mais assustador do que um grande imite de primeira linha. Nem mesmo o Duque de Montenegro era páreo para Levi. Em seguida, Levi interrogou o Conde de Sangue. O Conde de Sangue contou a Levi tudo o que sabia. Agora você pode voltar.
Lembre-se do nosso acordo. Após o interrogatório, Levi deu um tapinha no ombro do Conde de Sangue e falou gentilmente como um velho amigo. O Conde de Sangue assentiu mecanicamente e saiu sem olhar para trás. Ele tinha acabado de testemunhar o terror da pessoa à sua frente. Isso já estava além do escopo de sua compreensão dos grandes cavaleiros. Poderoso, misterioso, invencível, como um rei demônio. Independentemente de ser um cavaleiro da Cobra Negra ou um Barão Levi, ele não era um inimigo que deveria provocar. Levi estreitou os olhos e não teve medo de que o Conde de Sangue reclamasse com o Duque de Montenegro. Como ele ousou se vingar do Duque de Montenegro, ele tinha absoluta confiança em sua força. Ele possuía muitas técnicas de assassinato e poderes sobrenaturais. Era mais aterrorizante do que um exército para um grande cavaleiro como o Duque de Montenegro. Além disso, havia o beijo da aranha com cara de homem e a espada de Damocles pendurada acima da cabeça do Conde de Sangue. Enquanto o Conde de Sangue tivesse qualquer deslealdade, o grão cavaleiro morreria sem um antídoto. O Conde de Sangue também temia a morte, então o veneno ainda deveria ser eficaz. Enquanto isso, Levi também soube da situação do Duque de Montenegro pelo Conde de Sangue. Enquanto isso, Levi também soube da situação do Duque de Montenegro pelo Conde de Sangue. Primeiro, o Duque de Montenegro era, sem dúvida, um grande cavaleiro de primeira linha. No entanto, o Conde de Sangue não conseguia dizer o quão forte ele era. Em suma, o Conde de Sangue não conseguiu durar mais do que 10 rounds contra o Duque de Montenegro. Esse era o poder do Duque de Montenegro, que também dominava algumas técnicas de combate a espíritos malignos. O Conde de Sangue tinha visto com os próprios olhos, mas não sabia como era controlado. Este era o segredo do Duque de Montenegro. Respiração dos Cavaleiros, capítulo 178, Sombra Cinzenta. 2. E agora, o Duque de Montenegro estava sentado no trono das tempestades em Storm City, à beira-mar. Havia vários guardas da grande cavalaria, uma tropa de elite de vários cavaleiros assistentes e um exército de milhares de pessoas ao seu redor. Eles guardavam o trono o tempo todo, protegendo-o firmemente. Temiam que os inimigos do Duque de Montenegro usassem a tática da decapitação. Aos olhos da maioria das pessoas neste mundo, ninguém poderia abalar o Duque de Montenegro. Além disso, Levi também descobriu a verdadeira causa da morte de seu pai. O Duque de Montenegro foi o mentor da morte de seu pai. O Conde de Sangue e o Conde de Seda de Prata foram cúmplices. As informações falsas fornecidas pelo Duque de Montenegro fizeram com que o exército de seu pai fosse cercado pelo Império Tuva. No final, depois que seu pai lutou até a morte e se libertou, ele foi morto pessoalmente pelo Duque de Montenegro. Tudo isso foi um esquema do ambicioso Duque de Montenegro. Quando o Império Tuva iniciou uma guerra contra o Império Real durante a Guerra Santa do Milênio, o Duque de Montenegro também secretamente alimentou o fogo. Dizia-se que o Duque de Montenegro conhecia figuras influentes do Império Tuva. Ele teve que descobrir mais depois de obter a informação que queria do Conde de Sangue. Levi deixou o Conde de Sangue continuar a desempenhar seu papel. Então, quando o Conde de Sangue tinha a chance de ver o Duque de Montenegro, ele o levava junto. Não era impossível, mas desnecessário que ele invadisse diretamente. Ainda havia um risco particular em fazê-lo. Era melhor usar o método de infiltração e assassinato. Era mais seguro. Quanto ao Conde de Sangue, Levi o transformaria em um cadáver vivo depois que ele completasse a missão. Então, ele mataria todos os membros da família do Conde, não deixando ninguém vivo. Com isso, Levi poderia retomar Tulipio. Não importava se ele continuasse como Lorde ou se aposentasse, entregar o território a outros e coletar o dinheiro ele mesmo era aceitável. Além das informações do Duque de Montenegro, Levi também recebeu dados interessantes do Conde de Sangue. Era sobre seu antigo inimigo, a Voz do Pássaro da Morte. De acordo com o que o Conde de Sangue sabia, o Duque de Montenegro havia contratado um assassino da Voz do Pássaro da Morte para assassinar um grande nobre no sul. O horário foi definido no final do mês. Este assassino era um velho conhecido de Levi, Pali Shadow. Isso deixou Levi um pouco feliz. Ele estava preocupado que não conseguiria encontrar Pali Shadow. Ele não esperava vê-lo novamente tão cedo. Estou ansioso por isso. Levi suspirou em seu coração. Nos dias seguintes, ele morou em Flower City. Ele cultivou silenciosamente enquanto pedia as informações que precisava na Taverna Brilhante. Durante esse período, sua técnica de respiração gigante atingiu o nível 6.
Com o sangue do grande rei macaco de gelo, a técnica de respiração gigante foi muito rápido de cultivar. Além disso, Levi já havia atingido o limite de técnicas de respiração que ele poderia usar. Isso permitiu que sua técnica de respiração progredisse mais rápido. Mesmo uma técnica de respiração tão complicada quanto a técnica de respiração gigante não era difícil para Levi. A técnica de respiração do lótus vermelho, a técnica de respiração do lobo do trovão e a técnica de respiração da tartaruga elefante foram todas dominadas. Agora, o sistema de técnica de respiração de Levi tomou forma. A técnica de respiração defensiva seria focada na cobra negra. As outras técnicas de respiração seriam usadas para romper os limites da técnica de respiração da cobra negra. Técnicas de respiração baseadas em força foram baseadas no lótus vermelho. A técnica de respiração rápida foi temporariamente focada na técnica de respiração da sereia. A técnica de respiração do tipo resistência foi baseada principalmente na baleia de sangue. A técnica de respiração do tipo percepção era das aranhas com cara de homem. Quanto ao tipo de constituição, ele se concentraria temporariamente na besta do vórtice. Se tivesse um substituto melhor no futuro, ele adotaria uma técnica de respiração mais aprimorada. Afinal, a qualidade da besta do vórtice era muito baixa, e ele só conseguia cultivá-la até o limite do nível 7. Por outro lado, o Conde de Sangue não havia feito nada até então. Levi até pediu que ele pegasse o mapa de herança da técnica de respiração para testar a honestidade do Conde de Sangue. Embora não quisesse, o Conde de Sangue não ousou resistir. Estranhos ameaçaram sua família durante esse período. Isso o fez perceber que Levi não estava tentando assustá-lo. Além disso, ele sentia como se estivesse morrendo todas as noites ao dormir. Era como se inúmeras aranhas estivessem rastejando por todo o seu corpo. Ele não sabia se o veneno que Levi mencionou era real, mas não ousou correr o risco. Caso contrário, morreria. Ele só podia fazer tudo o que Levi dizia. E assim, Levi obteve outro diagrama de herança de técnica de respiração de alta velocidade. Técnica de respiração da besta sangrenta. Esta era uma técnica de respiração rápida que podia ser cultivada até o limite do nível 9. Talvez essa técnica de respiração possa substituir a técnica de respiração da sereia e se tornar meu foco principal em técnicas de respiração rápida no futuro. Depois de obter essa técnica de respiração, Levi também a incorporou ao seu sistema de cultivo. Aprendi muitas técnicas de respiração durante esse período. Preciso de um tempo para assimilá-las. Não consigo aprender novas. Levi acordou do seu estado de cultivo da técnica de respiração. Ele tinha acabado de aprender as 5 técnicas de respiração da montanha avestruz, lótus vermelho, tartaruga elefante, lobo trovão e besta sangrenta. Todos eles eram de qualidade excelente ou superior. Sua força aumentaria novamente quando ele atingisse os limites dessas técnicas de respiração. O tempo passava cada dia e logo o mês chegava ao fim. Levi se levantou de seu estado de cultivo. Tubarão mágico, montanha demoníaca, ai demoníaco, sigam-me. Depois de fazer os preparativos, Levi, que estava totalmente armado, trouxe seus 3 companheiros mortos-vivos para fora da cidade. Ele iria dar as boas-vindas a Pali Shadow. O território do inseto verde, território da família Escorpião, era uma família notória e impopular entre os círculos nobres do sul. Respiração dos Cavaleiros capítulo 179, Sombra Cinzenta. 3. No entanto, essa família, que não era bem recebida pelos nobres do sul, era uma das poucas famílias do sul que ousou confrontar o Duque de Montenegro nos últimos anos. Além disso, o exército de escorpiões sagrados da família Escorpião também havia causado muitos problemas para o exército da Montanha de Montenegro. O líder da família Escorpião era um velho feio. Parecia velho, mas ninguém ousava questionar sua autoridade na família. O nome do venenoso Cavaleiro Escorpião pode ser usado para fazer as crianças pararem de chorar à noite. Em uma luxuosa casa de banho pública, prostitutas brincavam na banheira. Algumas delas eram jovens e delicadas, em desenvolvimento. Algumas eram roliças, maduras e magnificamente vestidas. Outras eram velhas e ainda conservavam seu charme. O Cavaleiro Escorpião, cuja vitalidade havia declinado, não se importava que as mulheres tivessem drenado suas últimas energias. Ele os abraçou à esquerda e à direita, bebendo um bom vinho. Essa era a vida cotidiana de um nobre. Que tipo de aristocratas eram aqueles que cultivavam todos os dias como as setas para se tornarem mais fortes? Por exemplo,
O cavaleiro do cavalo branco, que vinha se cultivando para se tornar mais forte a cada dia, morreu no final. Foi tudo em vão. Ele já era forte, mas ainda não conseguia se proteger bem. Isso foi o destino. O cavaleiro escorpião havia estabelecido suas prioridades. Na névoa espessa da casa de banhos, havia vestígios de gás branco quase imperceptíveis. O cavaleiro escorpião sentiu o corpo da prostituta afundar. Ele era um grande cavaleiro, então talvez não se importasse muito com a névoa venenosa. Entretanto, essas pessoas comuns desmaiaram rapidamente. Logo eles pararam de respirar. Uma figura usando a máscara do pássaro da morte apareceu na viga no topo da banheira. Então, ele pulou suavemente. O cavaleiro escorpião pegou sua arma, uma espada fina, e ficou nu no banho. Ele olhou para o inimigo que se aproximava. O cavaleiro escorpião zombou: "Você é da voz do pássaro da morte. Interessante. Isso é obra do Duque de Montenegro." A máscara do pássaro da morte não mudou nada. Ele estendeu a mão direita e apontou. Uma luz negra deixou seu corpo e se transformou em uma pequena espada negra. Uau! A pequena espada era rápida. Embora o cavaleiro escorpião fosse velho, ele ainda tinha a base de um grande cavaleiro. Ele rugiu e partiu a arma preta escondida com sua espada fina. O cavaleiro escorpião zombou: "Saiam, bebês." Ele assobiava enquanto atacava. Sem que ele percebesse, a área ao redor do banho já estava repleta de escorpiões negros venenosos cercando o assassino voz do pássaro da morte. Esses escorpiões eram escorpiões santos, um dos venenos mais mortais do mundo. Assim como a serpente do mar de cauda anelada, eles também eram uma das matérias-primas que Levi usava para criar as lágrimas da aranha com cara de homem. A coisa mais assustadora sobre a família escorpião era que eles conseguiam controlar escorpiões. A figura sob a máscara do pássaro da morte riu friamente, como esperado: "Você é cauteloso. Você até trouxe tantos insetos venenosos para visitar o bordel." Escorpiões santos não eram escorpiões. Suas carapaças eram extraordinárias, extremamente resistentes e tenazes. Além disso, eram altamente venenosas, e suas agulhas tóxicas podiam perfurar as brechas da armadura e perfurar o inimigo. Mesmo a proteção de gás negro de um grande cavaleiro não duraria muito. Assim, mesmo como um grande cavaleiro, ele não ousava relaxar. Provavelmente havia milhares de escorpiões santos à sua frente. Além disso, embora aquele velho fosse fraco, ele já foi um grande cavaleiro. Ele não podia subestimar seu oponente. Ele se transformou em uma imagem residual. Precisava acabar com aquele velho rapidamente. A adaga negra cravou-se no peito do cavaleiro escorpião. O cavaleiro escorpião tentou o seu melhor para se defender enquanto controlava mais e mais escorpiões santos para atacar. Levi colocou a palma da mão na parede do lado de fora do banheiro público, sentindo a batalha lá dentro. Já começou. Magic Shark, Demon Mountain, Demon Eye, você selam uma direção cada. Levi pediu aos 3 irmãos que ficassem de guarda em suas respectivas posições. Afinal, a velocidade da sombra pálida era mais rápida entre todos os inimigos que ele já vira. Portanto, mesmo com a força de Levi, ele precisava ter cuidado para que esse sujeito escapasse. Depois que ele ficou pronto, ele entrou sorrateiramente. Ele olhou para as 2 pessoas que estavam tendo uma briga acalorada. Ele não pôde deixar de suspirar em seu coração. Como eles podem matar pessoas assim? Depois que Levi terminou de falar, ele disparou para o campo de batalha como uma bala de canhão. Ele desceu do céu e seu corpo de 2 metros de altura pousou no chão, fazendo voar um bando de escorpiões venenosos. Isso fez com que as expressões de Pali Shadow e do Cavaleiro Escorpião mudassem drasticamente ao mesmo tempo. O Cavaleiro Escorpião pensou que Pali Shadow tinha um novo companheiro. A princípio, a Sombra Pálida pensou que eram reforços que o Cavaleiro Escorpião havia convidado. Quando ele viu a conhecida máscara do Lobo Branco, ele pareceu se lembrar de algumas memórias ruins. "É você, ladrãozinho." Pali Shadow ficou chocado e furioso. Ele não esperava que o pequeno ladrão que ele desprezava naquela época possuísse uma força tão aterrorizante. O Cavaleiro Escorpião avaliou a situação e imediatamente disse: "Senhor, ajude-me a matar Sombra Pálida." Eu. Antes que o Cavaleiro Escorpião pudesse terminar, a espada de Levi inesperadamente cortou sua cabeça. A cabeça rolou no chão como se não esperasse que a pessoa à sua frente fosse tão louca a ponto de matá-la. Barulhento. Levi chutou o chefe do cavaleiro. No momento seguinte, ele viu inúmeros escorpiões se reunindo e deitados na cabeça do Cavaleiro Escorpião,
como se estivessem sugando algo no ar. Levi libertou Tutem e pediu que ele recuperasse sua alma. Inesperadamente, Tutem balançou a cabeça e disse: a alma se foi. Acho que esses escorpiões a devoraram. O escorpião era estranho, e Levi não teve tempo para pensar nisso. Só lhe restava deixar Tutem retornar. Ele olhou para Pali e Shadow. O próximo é o nosso momento. Levi moveu seus músculos e ossos, e seus ossos estalaram. As escamas negras formadas pelo gás negro emitiram um som metálico. Uma série de armas ocultas formadas por gás preto dispararam em direção a Levi. Levi não se esquivou. As adagas de gás negro que um dia o assustaram mortalmente não conseguiram penetrar a camada de escamas negras em seu corpo. Bum! Levi acelerou de repente. Num piscar de olhos, ele apareceu na frente de Pali Shadow, que estava apavorado. A velocidade da pessoa à sua frente não era menor que a dele. Esta era a capital da qual ele se orgulhava. Foi sua maior fonte de renda como assassino por tantos anos. A espada longa de Levi atacou, mas Pali Shadow mal conseguiu se esquivar. No momento seguinte, houve um grande estrondo. As 4 paredes do banheiro público desabaram de repente. 3 homens fortes com armaduras pesadas chutaram a parede e ergueram suas espadas, investindo contra Pali Shadow. Sua expressão mudou drasticamente. Ele percebeu que tantos cavaleiros o cercavam sem que ele percebesse. Ele sabia que precisava fazer tudo o que pudesse para escapar. Caso contrário, morreria sem um cemitério. Seu corpo explodiu, e sua semente da vida tremeu em alta velocidade, como se estivesse prestes a explodir. Ele estava extraindo o potencial da semente da vida. Vou me vingar de hoje no futuro, disse Sombra Pálida friamente. Entretanto, o rugido de um dragão foi ouvido. Sob o nível 2 de poder do dragão, Pali Shadow sentiu como se um martelo pesado o tivesse atingido. Sua figura parou. Numa batalha entre especialistas, cada respiração era crucial. Os 3 irmãos se lançaram à frente e o pressionaram. Mais um, vamos lá. Levi sabia que aquele não era um lugar para ficar por muito tempo. Sua aura negra expulsou os escorpiões da armadura santa, e ele levou seus 3 irmãos para longe do campo de batalha. É uma pena que eu não tenha encontrado um método para controlar os insetos venenosos. Respiração dos Cavaleiros capítulo 180, Substituto. 1. Pali Shadow ficou paralisado e cercado por 3 homens corpulentos, como um homem morto no deserto. Afaste-se. Levi empurrou para o lado Demon Mountain, Demon Shark e Demon Eye. Os 3 irmãos demoníacos obedientemente ficaram ao lado. Levi olhou para a sombra pálida no chão, que estava à beira da morte. Levi já havia deixado sua máscara no local do incidente. Dessa forma, seria conveniente para a voz do pássaro da morte assumir a culpa pelo cavaleiro escorpião. Que pena. A técnica de insetos venenosos daquele velho é bastante mágica. Seus escorpiões sagrados parecem ser capazes de devorar almas humanas. Dizem que, nas lendas de algumas civilizações, o escorpião sagrado está relacionado ao submundo. É um mensageiro da morte. Talvez este escorpião sagrado também seja algum mutante. Ainda tenho que visitar a família do velho outro dia para ver se consigo encontrar uma maneira de controlar esse inseto venenoso. Originalmente, Levi queria deixar Tutem devorar a alma, mas descobriu que a alma do velho já havia desaparecido. Pensando bem, só poderia ser por causa do escorpião. Depois de tirar a máscara, Levi viu a aparência real da sombra pálida pela primeira vez. Ele tinha um rosto magro e pálido e parecia um nobre. Seus olhos eram sombrios e ele lembrava um vampiro lendário. Infelizmente, ele não tinha visto muita coisa e não tinha conhecimento. Depois de olhar por um longo tempo, ele não reconheceu quem era. Devia ser um grande nobre. Afinal, grandes cavaleiros eram criados por grandes nobres. Olá, Excelência Pali Shadow. Não esperava que nos encontrássemos dessa forma, disse Levi. Quem é você? Perguntou Pali Shadow. Quem sou eu? Você não sabe? Afinal, você tentou me assassinar 3 vezes. Vossa Excelência é um esquecido, zombou Levi. O que foi? Foi você? Como isso é possível? Na história da Voz do Pássaro da Morte, houve 3 tentativas de assassinato frustradas consecutivas, e apenas uma. Isso fez com que a sombra pálida se lembrasse claramente. A sombra pálida não esperava que a máscara do lobo branco diante dele fosse o Barão Levi. Não é de se admirar que o assassinato tenha fracassado. Este barão havia escondido sua verdadeira força. Sua força era muito mais assustadora do que as informações revelavam.
Ele não era um cavaleiro comum, nem mesmo um grande cavaleiro comum. Mesmo um grande cavaleiro de primeira linha não poderia ser tão forte. Desde sua estreia, a única pessoa que deu à Sombra Pálida tal sensação de opressão foi o homem de 3 metros de altura do Império Tuva. Punho do Império. Se a Sombra Pálida soubesse que o Barão Levi era tão poderoso, ele nunca teria enviado seus homens para assassiná-lo. Infelizmente, o tempo não pôde voltar atrás. Embora eu saiba a resposta, ainda quero perguntar novamente. Lord Sombra Pálida, quem lhe confiou a tarefa de me matar? Levi perguntou novamente. Se me disser a verdade, deixarei que tenha uma morte mais digna e confortável. Não arranjarei problemas com sua família. Ele perguntou aos assassinos que tentaram assassiná-lo, mas falharam, mas nenhum lhe deu a resposta. Palha Shadow sabia que ia morrer. Além disso, não havia mal nenhum em contar a Levi sobre a situação atual. Afinal, aquele grande cliente já era um inimigo público. Ele havia rasgado a tanga da lei e não tinha com o que se preocupar. Duque de Montenegro, disse Palha Shadow calmamente. Obrigado por me informar. Depois de fazer a pergunta, Levi esfaqueou o peito da Sombra Pálida com sua espada, permitindo que ele morresse de forma rápida e indolor. Ele não tinha muito a perguntar sobre a Sombra Pálida. Mesmo que ele perguntasse, a outra parte não lhe diria. Além disso, ele não tinha ideia de quem era a família por trás da Sombra Pálida. O que ele acabou de dizer foi para assustá-lo. Levi soltou Tutem, que acabara de devorar a alma de um grão cavaleiro. Tutem deu um tapinha na barriga e olhou para o cadáver fresco do grão cavaleiro no chão. Você é um grande cavaleiro, Reaper. Até Tutem ficou chocado. A força de um grande cavaleiro já havia tocado o limiar da transcendência. Uma vez que alguém entrasse neste reino, ele se tornaria diferente dos mortais. Embora seu destino não dependesse dos céus, ele conseguiu evitar a maioria dos desastres provocados pelo homem no mundo mortal. Mesmo que ele fosse um aprendiz em vida, se estivesse próximo de um grande cavaleiro e não preparasse feitiços com antecedência, ainda poderia ser morto pelo grande cavaleiro. Afinal, aqueles feitiços passivos usados para fortalecer o corpo eram feitiços oficiais, e somente magos oficiais podiam dominá-los. Os corpos físicos desses aprendizes eram muito frágeis. A menos que fossem a segunda geração de uma família de bruxos, ou se tivessem encontrado um bom professor e tivessem alguma ferramenta de magia defensiva dada pelo professor, eles poderiam ser esmagados por um grande cavaleiro em combate corpo a corpo. Assim, Tutem sabia o quão difícil era matar um grande cavaleiro. Em outras palavras, quão aterrorizante era a força desse homem. Principalmente porque ele era suspeito de ser descendente das 4 grandes famílias e de ter dominado o poder do Celo. Tutem sentiu que havia seguido o mestre certo. Se esse homem embarcasse na jornada de um mago e tivesse bom talento, ele poderia se dar bem no mundo mágico. Apresse-se e consuma. Estamos perdendo um grão cavaleiro. Lembre-se de preparar a arte da meditação com antecedência. Não vai demorar muito para o terceiro grão cavaleiro chegar, disse Levi calmamente. Ele estava animado porque em breve poderia aprender a arte da meditação. Ele deixaria o Duque de Montenegro alimentá-lo para aprender a arte da meditação. Levi já havia pensado nisso de antemão, e também era um dos poucos rituais que ele sentia. Respiração dos Cavaleiros capítulo 181, Substituto. Espírito maligno. 2. Tutem, o homem musculoso, assentiu vigorosamente, como uma galinha bicando arroz. Abriu bem a boca e engoliu a alma da Sombra Pálida. Que satisfação! A alma de um grande cavaleiro tem um sabor delicioso, exclamou Tutem. Vamos voltar, disse Levi. Ao ouvir isso, Tutem prontamente retornou a garrafa de rapé e fechou a tampa. Enquanto isso, Levi vasculhou o cadáver da Sombra Pálida, saqueando seus pertences. Encontrou uma pequena bolsa com moedas de ouro, algumas armas escondidas, pó venenoso e um pequeno pedaço de pergaminho. No final, ele não encontrou o diagrama de herança da técnica de respiração, mas descobriu algo mais que desejava. O pergaminho não continha o diagrama de herança da técnica de respiração. Em vez disso, continha uma habilidade secreta, uma técnica para dominar um nível mais alto de uso do gás negro, a lâmina do diabo negro. É isso. A excitação de Levi aumentava. Um dos principais motivos do seu interesse pela Sombra Pálida era justamente essa técnica secreta do gás negro. Ele não esperava que a Sombra Pálida carregasse consigo. Depois de guardar o item, Levi preservou a Sombra Pálida e o transformou em um morto-vivo. Vou te chamar de espectro,
disse Levi. Por um lado, era em memória do falecido Sombra Pálida, e por outro, espectro combina mais com um grão-cavaleiro focado em velocidade. Shan, A e Sha eram todos grão-cavaleiros baseados em força. Entretanto, Specter, como o único grande cavaleiro morto-vivo do tipo veloz criado por Levi, complementava a vantagem de velocidade do meu exército de grandes cavaleiros, tornando um nome apropriado para ele. A Sombra Pálida, com força total, provou ser mais rápida que a velocidade transcendente de Levi, provavelmente devido à qualidade superior de sua técnica de respiração em comparação com a técnica de respiração da sereia de Levi. Por isso, Levi rapidamente usou o selo do poder do dragão para capturá-lo. Caso contrário, teria sido bastante desafiador. Vamos voltar para a cidade, disse Levi, liderando os atuais 4 generais da família em direção à Cidade das Flores. Enquanto isso, o caos reinava no território dos Cavaleiros Escorpiões. Alguém havia descoberto o cadáver de um Cavaleiro Escorpião em uma casa de banhos pública. Estava nu, lamentável e coberto de escorpiões venenosos. Além disso, eles encontraram uma máscara do Pássaro da Morte. Os que tinham conhecimento do assunto sabiam que isso era obra da voz do Pássaro da Morte. Isso foi obra de um assassino contratado pelo Duque de Montenegro, inimigo da família Escorpião. Os sucessores da família Escorpião expressaram forte insatisfação e condenação ao Duque de Montenegro por recorrer à contratação de assassinos. Estavam determinados a reunir um novo exército e lutar contra o Duque de Montenegro até o fim. No entanto, sem a presença restritiva dos Cavaleiros Escorpião, a família Escorpião também estava em crise. Muitas pessoas queriam assumir o trono do chefe da família. O mundo estava agora em completo caos, e as regras e sistemas outrora reverenciados estavam sendo abandonados por inúmeras figuras ambiciosas. Nessa era tumultuada, todos buscavam fazer suas vozes serem ouvidas, remodelar o mundo e estabelecer seus legados. A notícia do envolvimento do Duque de Montenegro na contratação de assassinos para atacar nobres do sul espalhou-se rapidamente entre outras famílias nobres. Todos ficaram impressionados com os métodos implacáveis e extremos do Duque de Montenegro. Ele abandonou todos os aspectos da nobreza e da honra cavalheiresca, transformando-se em um tirano de pleno direito, um demônio. Enquanto isso, Levi, que havia derrotado facilmente o Cavaleiro Escorpião, retornou à Cidade das Flores e retomou sua monótona jornada de cultivo. Durante esse período, em meio ao seu cultivo, Levi também estudou a lâmina negra do diabo. A origem dessa técnica de combate com gás negro, obtida pela Sombra Pálida, permanece desconhecida, mas depois de estudá-la, Levi a achou imensamente gratificante. Por meio do conteúdo do livreto, Levi descobriu as diversas maneiras pelas quais o gás preto poderia ser utilizado. Os outros grão-cavaleiros eram meros novatos comparados ao criador da lâmina do diabo negro no que diz respeito ao desenvolvimento e uso do gás negro. Eles mal arranharam a superfície, desperdiçando o verdadeiro potencial deste poderoso recurso. O gás negro, como um poder extraordinário ao alcance de um cavaleiro, oferecia uma gama de possibilidades para explorar. O uso do gás negro pela lâmina do diabo negro era dividido principalmente em 3 estágios: lâminas de condensação de gás negro saindo do corpo e espírito maligno permanecendo. Dentre elas, o primeiro estágio era relativamente fácil de cultivar. Em circunstâncias normais, um grão-cavaleiro conseguiria dominá-lo após 1 ou 2 anos de cultivo. O segundo estágio, quando o gás preto sai do corpo, leva de 3 a 5 anos. As 2 primeiras etapas foram relativamente simples. No entanto, foi o terceiro estágio, onde os espíritos malignos perduravam, que se mostrou particularmente desafiador. A Sombra Pálida havia praticado a técnica secreta do gás negro por mais de uma década, dominando os 2 primeiros estágios com perfeição, mas nunca havia conseguido compreender a técnica secreta do espírito maligno perdurando. O movimento mais potente da lâmina do diabo negro era o espírito maligno persistente. Essa técnica permitia que o gás negro dentro do corpo fosse liberado, manifestando-se atrás do usuário como uma encarnação de gás negro. A aparência da encarnação de gás negro era gerada aleatoriamente com base nos desejos mais íntimos do usuário. A encarnação do gás negro era composta inteiramente de gás negro. Manifestava-se atrás do usuário durante as batalhas e ocultava-se dentro do corpo do usuário quando não estava em combate. A força de encarnação do gás negro dependia das habilidades do usuário. Quando se materializava atrás do usuário, dava a sensação de um espírito maligno emergindo das sombras.
Por isso, o Criador o chamou de espírito maligno persistente. O objetivo principal por trás do desenvolvimento dessa técnica secreta era permitir que grandes poderes combatessem espíritos malignos de forma eficaz. Imagine ter um sósia horripilante, inteiramente composto de gás negro, que era uma extensão de você, lutando ao seu lado. Quando liberado durante a batalha, ele essencialmente criava uma força extrapoderosa do nada. Apesar de cultivar por mais de 10 anos, a sombra pálida ainda não havia atingido o limiar da permanência de espíritos malignos. Respiração dos Cavaleiros capítulo 182, Substituto. Espírito maligno. 3. No entanto, Levi sabia por que não compreendia o mistério por trás disso. Porque a habilidade secreta de perdurar espíritos malignos já havia ultrapassado o domínio do cultivo físico para cavaleiros. Para condensar o gás negro em uma encarnação tão precisa e obediente, os cavaleiros precisavam de uma energia espiritual extremamente poderosa para controlá-lo. Em outras palavras, a possessão persistente de um espírito maligno é um produto da combinação do cultivo físico e espiritual. Levi era um praticante de selos e havia pesquisado sobre magos. Ele imediatamente descobriu o problema. Portanto, se eu cultivasse uma arte de meditação e fortalecesse minha força espiritual, teria sido muito fácil para mim dominar a técnica secreta de permanência de espíritos malignos. O cultivo da força espiritual também é crucial, especialmente ao enfrentar inimigos como magos. Se a força mental da sombra pálida fosse forte o suficiente, o efeito do selo do poder do dragão nele teria sido mínimo. Esta é a consequência da falta de cultivo da força espiritual. Atualmente, eu também não a tenho, mas depois de aprender a arte da meditação, essa deficiência pode ser remediada. Em todas as civilizações e épocas, sempre existiram escolas religiosas de cultivo que defendiam o cultivo simultâneo da energia espiritual e do corpo. Alguns chamam isso de integração do corpo e da alma, enquanto outros a chamam de integração da mente, alma e espírito. De qualquer forma, a visão predominante é que o cultivo do corpo e da mente devem ser equiparados. Eu, Levi, queria me tornar um homem com um painel 6A. Minha maior deficiência era meu poder espiritual. Uma vez remediado, eu estaria completo neste mundo mortal. Levi aprendeu muito com a lâmina negra do diabo. Depois de obter essa habilidade secreta, ele começou a cultivá-la. Poucos dias depois, Levi estendeu a palma da mão, e o gás preto na ponta do dedo continuou a se espalhar para frente, eventualmente se transformando em um longo abrunheiro. Lâminas condensadas de gás negro podem usar gás negro para simular a aparência de qualquer arma, aumentando assim o poder do gás negro. O gás negro altamente condensado em si é a arma mais aterrorizante. Quando atingia o limite, os cavaleiros podiam liberar as mãos e não precisavam mais de armas. Isso porque nenhuma arma poderia ser mais útil do que uma arma feita de gás negro puro. Nem mesmo uma arma de mitril se compara a uma arma de gás negro. Eu já estava no nível iniciante da lâmina do Diabo Negro. Levi pensou consigo mesmo enquanto abriu o painel de proficiência. Levi, lâmina do Diabo Negro, nível 1, 1000, como esperado, apareceu no painel de proficiência. De agora em diante, as coisas serão mais fáceis. Cultive-o rapidamente para atingir o nível 2. A capacidade do gás negro de sair do corpo se tornará ainda mais poderosa. Era muito simples aumentar a proficiência da técnica secreta do gás negro, bastando usar o gás negro continuamente para formar a arma consolidada. Levi não estava familiarizado com ela no início, mas à medida que se familiarizava cada vez mais, sua proficiência com a lâmina do Diabo Negro disparou. Com seu reino e visão atuais, foi fácil cultivar os 2 primeiros estágios da lâmina do Diabo Negro. No ano 1013 do calendário do Brilho Sagrado, no início do primeiro mês, a lâmina do Diabo Negro de Levi já havia atingido o nível 2. Ele realizou esse feito em menos de 2 meses de cultivo, principalmente porque dedicou a maior parte do seu tempo à prática da técnica de respiração. Caso contrário, teria conseguido ainda mais rápido. Levi, lâmina do Diabo Negro, nível 2, 5.000, no deserto, gás preto se condensou em uma shuriken na palma da mão de Levi. Então, com um leve balanço, a shuriken se separou de seu corpo. Infelizmente, depois de voar por cerca de 1 metro, ele se transformou em uma bola de gás preto e desapareceu sem deixar vestígios. O objetivo mais importante do nível 2 é que o gás negro saia do corpo sem se dispersar. Dessa forma, o cavaleiro terá um método de ataque de longo alcance eficiente e perigoso.
Desde que Levi avançou para o posto de grande cavaleiro e a força de seus inimigos aumentou, arcos e flechas foram eliminados por Levi há muito tempo. Agora, com a lâmina do Diabo Negro, Levi finalmente poderia usar seu arco e flecha de nível máximo para fazer bom uso. Infelizmente, a distância é muito curta. Preciso que ele voe pelo menos dezenas de metros para liberar todo o seu poder. Continue praticando. Após atingir o nível 2 da lâmina do Diabo Negro, a rotina de treinamento de Levi mudou para condensar dardos com gás negro e lançá-los. Com base em arco e flecha de nível máximo, esse tipo de arremesso era moleza para Levi. Ele acertava o alvo todas as vezes com facilidade. Desde o início, onde o gás preto que saía do corpo se dissipava a 1 metro de distância, até distâncias posteriores de 2 metros, 3 metros. Até o final do mês, Levi conseguia manter o gás preto a 20 metros de distância de seu corpo sem que ele se dispersasse. Sua proficiência com a lâmina do Diabo Negro no nível 2 também aumentou em 1/5. Nada mal, nada mal. Nesse ritmo, posso chegar ao pico do segundo posto em 5 meses. No entanto, a vida pacífica de treinamento de Levi estava prestes a chegar ao fim. O Conde de Sangue informou-lhe que o Duque de Montenegro solicitou o apoio das forças do Conde de Sangue para ir à capital. Durante esse período, o exército de Montanha de Montenegro estava pressionando suas fronteiras. O exército da coalizão real e os nobres do sul preparavam-se para a batalha final contra o exército liderado pelo Duque de Montenegro na capital. Após essa batalha decisiva, o destino do rei e dos bandidos seria decidido. A capital. Levi sussurrou para si mesmo. Ele nunca tinha estado na capital antes. É hora de resolver as coisas com o Duque de Montenegro, pensou ele. Naquele dia, Levi arrumou seus pertences e trouxe os 4 generais da família Mu. Ele se disfarçou como um dos soldados do Conde de Sangue e se misturou ao exército. O Conde de Sangue olhou para a máscara do Lobo Branco e os 4 guardas que pareciam extraordinários. Parece. Todos eles têm a força de grandes cavaleiros. Essa pessoa é realmente da família da Cobra Negra. Nem mesmo o Papa teria 4 grandes cavaleiros como seus guardas. A menos que os 7 cavaleiros sagrados do mundo não fizessem nada além de girar em torno do Papa todos os dias. Nesse momento, o Conde de Sangue percebeu que evitar pregar peças era a decisão certa. Este homem, que parecia ser um cavaleiro serpente negra ressuscitado, era incrivelmente poderoso. Seus métodos superaram a imaginação mais selvagem do Conde de Sangue. Cerca de 1 mês depois, o exército do Conde de Sangue também chegou ao campo de batalha final. No acampamento militar das montanhas Montenegro, uma atmosfera arrepiante pairava no ar. No centro do acampamento do exército da montanha Montenegro, o exército cercou o acampamento do Duque de Montenegro Negro. Levi permaneceu no acampamento militar, esperando o momento oportuno para atacar, enquanto o Conde de Sangue lhe fornecia informações sobre o Duque de Montenegro. Agora não é o melhor momento para agir. Quando a batalha final e decisiva começar, o Duque de Montenegro não terá tropas sobrando para se proteger. Essa será a minha melhor oportunidade. Levi era paciente, mantinha-se discreto no acampamento militar e praticava discretamente. Do outro lado, a família real e o exército da coalizão do sul continuavam a se reunir. Sobre a vastidão desolada, as nuvens do crepúsculo pairavam baixas e o vento frio soprava implacavelmente. A grande batalha estava prestes a começar. Respiração dos Cavaleiros Capítulo 183 Batalha Final 1. O ano 1013 do calendário do brilho sagrado, o mês germinal. Foi uma época de vida florescente e energia vibrante. Sobre a vastidão do território do Dragão Verde, uma aura de destruição iminente pairava. 2 grandes exércitos se enfrentavam à distância. De um lado, estavam a família real e o exército da coalizão nobre do sul, guardando a capital. Enfrentando-os estava o exército da coalizão do norte, liderado pelo Duque de Montenegro, reunido nos portões da cidade. O jovem rei se adornou com a armadura sagrada esmeralda, exalando um ar de nobre esplendor verde. A família real de Jade reverenciava a cor verde. Diante do rei, as 7 espadas divinas estavam em formação, representando o ápice das forças de elite. Todos os outros grandes cavaleiros disponíveis que a família real conseguiu reunir também estavam presentes, reunidos para o confronto final. Esta foi a batalha decisiva, onde uma vitória poderia levar a família real a aprender com seus erros, revitalizar a nação e embarcar em reformas. Entretanto, o fracasso nessa batalha reduziria a família real de Jade a mera poeira nos anais da história.
Abaixo da capital, o Império Montanhoso de Montenegro ascenderia ao palco da história. Abaixo da capital, o exército da Montanha de Montenegro se reunia, escuro e ameaçador. O temperamento deste exército diferia enormemente do exército da Coalizão do Sul. Eram rudes, selvagens e ferozmente valentes, semelhantes aos do Norte. Era por essa razão que os nobres do Sul frequentemente se referiam aos do Norte como bárbaros. O Duque de Montenegro permaneceu protegido dentro das fileiras do exército, seu olhar calmo e seguro, como se já tivesse previsto sua vitória. Com o som das trombetas de guerra, o exército da Montanha de Montenegro avançou, guiado por várias feras de guerra e armas de cerco. Escudeiros, arqueiros e uma variedade de tropas avançaram em direção às linhas de frente. Sem demora, o Duque de Montenegro iniciou a batalha. Do lado oposto, as forças de elite representadas pelas 7 espadas divinas lideravam um exército totalmente armado avançando em direção ao campo de batalha. Em um campo de batalha tão hostil, eles sabiam que precisavam neutralizar as feras de guerra e as máquinas de cerco primeiro. Caso contrário, seria prejudicial às forças defensivas. Nem mesmo as muralhas mais resistentes da cidade conseguiram resistir aos ataques repetidos desses gigantes blindados. Enquanto isso, Levi permaneceu escondido dentro do exército do Conde de Sangue, esperando pacientemente pela oportunidade certa. Durante esse período, ele não encontrou uma oportunidade adequada para atacar. O Duque de Montenegro, da Montanha Montenegro, estava sendo extremamente cauteloso. Permaneceu dentro do acampamento militar, fortemente guardado por uma comitiva de soldados, o que fez Levi hesitar em agir precipitadamente. Assassinar o Duque de Montenegro exigia sucesso absoluto, o fracasso não era uma opção. Caso contrário, uma vez que ele se escondesse, seria difícil para Levi encontrá-lo. Felizmente, Levi possuía a virtude da paciência. Ele passou esse tempo aprimorando suas habilidades enquanto esperava o momento oportuno. Agora, ele conseguia lançar armas ocultas condensadas de gás preto até 30 metros de distância. Esperava-se que esta batalha durasse vários dias. Levi planejava permitir que a família real e o exército da Coalizão do Sul esgotassem a energia e os recursos do Duque de Montenegro antes de agir. Ele queria observar cuidadosamente a situação antes de agir. Durante 3 dias, Levi permaneceu quieto em meio ao estrondoso conflito da guerra. Durante esse período, ambos os lados vivenciaram vitórias e reveses, mas não houve avanços significativos. No 4º dia, a guerra se transformou em um frenesi total. Até mesmo os guardas de elite do Duque de Montenegro se juntaram à briga. Levi sabia que esta era a melhor oportunidade para atacar. Embora o Duque de Montenegro ainda tivesse 2 grandes cavaleiros como seus braços direitos e um exército considerável, este foi o momento de sua defesa mais fraca. Se Levi não agisse agora, suas chances só diminuiriam. Levi convocou o Conde de Sangue, que tinha acabado de retornar do campo de batalha, e o instruiu a liderar seu exército para preparar o caminho para as próximas ações de Levi. Logo, o caos se instalou no acampamento do exército da Montanha de Montenegro. As forças do Conde de Sangue se voltaram abruptamente contra o Duque de Montenegro, avançando em sua direção com hostilidade. Do outro lado, o Duque de Montenegro franziu a testa enquanto observava a turbulência à distância. Conde de Sangue. Ele murmurou para si mesmo. Venha, siga-me para ver o que está acontecendo. O Duque de Montenegro falou friamente. Este era o momento crítico da Grande Guerra. O Conde de Sangue planejava traí-los. Ou o Conde de Sangue teria sido influenciado pelos nobres do Sul? Ele estava à espreita dentro de seu exército, agindo como espião. Não importa as circunstâncias, isso ofendeu profundamente a Montanha Montenegro. Ele queria fazer o Conde de Sangue entender as terríveis consequências da traição. Quando o exército do reino viu o acampamento militar da Montanha Montenegro subitamente desorganizado, aproveitou a oportunidade para mobilizar um vasto número de tropas. Aproveitaram o momento oportuno para derrotar as forças do Duque de Montenegro e aniquilar o exército rebelde. Levi e seus aliados estavam escondidos no exército do Conde de Sangue, usando-o como escudo para chegar rapidamente às proximidades da montanha do Duque de Montenegro. Lá, avistaram o nobre de meia-idade montado num cavalo de guerra, adornado com uma armadura de mitril e empunhando uma espada colossal. Era ninguém menos que o Duque de Montenegro. Conde de Sangue, você ousa me trair. O Duque de Montenegro ergueu sua espada larga, exalando uma aura assassina. O Conde de Sangue não conseguia deixar de se sentir impotente.
Desculpe, Sr. Montenegro Mountain, mas eu apenas busco sobreviver. O Conde de Sangue explicou, convencido de que sua escolha era justificada quando pensou no poder aterrorizante daquela pessoa. Então prepare-se para o seu fim. Eu pessoalmente cortarei sua cabeça hoje. O Duque de Montenegro atacou a cavalo, brandindo sua espada horizontalmente e cortando qualquer soldado que bloqueasse seu caminho. Você também deve estar preparado para enfrentar a morte. Naquele momento, um grupo de homens musculosos, parecidos com touros selvagens, rompeu as formações inimigas e lutou para escapar. Levi liderou os 4 generais da família Mu enquanto eles atacavam pela lateral. Sua aura negra avassaladora dançava descontroladamente, repelindo qualquer ataque de armas brancas no campo de batalha. Ele mergulhou direto no exército do Duque de Montenegro. Morrer. Frostmourne foi desembainhada. Levi se movia como uma faca afiada, perfurando as linhas inimigas. Todos os inimigos que bloqueavam seu caminho foram destruídos. O tubarão mágico, a montanha demoníaca, o ai demoníaco e o espectro demoníaco se transformaram em ceifeiros, ceifando as vidas de seus inimigos. Respiração dos Cavaleiros Capítulo 184 Batalha Final 2. Levi já os havia equipado com o núcleo dos mortos-vivos da melhor qualidade, o suficiente para sustentar o combate deles por muito tempo. O súbito aparecimento de 5 grão-cavaleiros assustou as forças da montanha Montenegro. Ele não conseguia compreender como haviam aparecido de repente. Entretanto, ele reagiu rapidamente e usou a vantagem de ter um número maior para cercar Levi e os outros. Infelizmente, fosse Levi ou os mortos-vivos, todos eram máquinas de matar incansáveis. Com a ajuda do exército do Conde de Sangue, Levi conseguiu avançar. Levi conseguiu chegar à presença do Duque de Montenegro. Estrondo. Corte cruzado dourado. Ondas avançadas. Levi liberou seu movimento mortal mais poderoso. Sua espada desceu sobre o Duque de Montenegro. O Duque de Montenegro bloqueou o ataque com sua espada larga. No momento seguinte, ele sentiu como se sua espada gigante estivesse prestes a ser dominada. Um especialista. O Duque de Montenegro não ousou subestimar seu oponente. Ele sabia que havia encontrado um mestre raro. Vá para o inferno. Levi brandiu sua espada contra o Duque de Montenegro mais uma vez. O Duque de Montenegro respondeu rapidamente. Sua força é impressionante, uma das melhores do reino. Embora eu não saiba por que quer me assassinar, já que ousou vir, esteja preparado para encarar a morte. O Duque de Montenegro zombou, e uma aura incomparável irrompeu de seu corpo. Aos olhos de Levi, essa aura era comparável ao punho do Império. Nem mesmo os melhores grandes cavaleiros eram páreo para isso. Simultaneamente, o corpo do Duque de Montenegro começou a crescer cada vez mais, de sua altura normal para 2 metros, 2 metros e 3, 2 metros e 5, até 2,8 metros. Um demônio negro indomável apareceu no campo de batalha. Eu pretendia guardar este triunfo para a espada divina guardiã da nação, mas já que você está tão ansioso para encontrar seu fim, eu concederei seu desejo. Seu corpo estava envolto em gás negro, submergindo até mesmo sua armadura. Suas costas eram incrivelmente largas, lembrando uma verdadeira baleia negra. Em suas costas, músculos grotescos e protuberantes formavam uma crista, semelhante à espinha de uma baleia gigante. Sua boca escancarada exalava vapores brancos, semelhantes a veneno. A aparência monstruosa do Duque de Montenegro assustou até mesmo seus soldados. Eles recuaram rapidamente do campo de batalha. Ao ver isso, Levi permaneceu calmo, pois sabia que o Duque de Montenegro provavelmente havia aperfeiçoado a antiga técnica de respiração, muito parecida com as escamas pretas gasosas de Levi, que apresentavam algumas semelhanças com uma baleia negra. O Duque de Montenegro estava prestes a se tornar um cavaleiro lendário. No entanto, esse resultado estava dentro das expectativas de Levi. Figuras espectrais atravessam o vazio, transformando-se em projéteis ocultos de gás preto, apontados para as costas do Duque de Montenegro. No entanto, o gás negro denso do Duque de Montenegro desviou ou aprisionou todos os projéteis, frustravam suas tentativas de romper suas defesas. Imperturbável, o Duque de Montenegro desmontou do cavalo, fazendo a terra tremer ao pousar. Sombra pálida, você também me traiu? Ele semicerrou os olhos, emanando uma aura feroz. Só a sombra pálida possuía um ataque tão distinto. Specter permaneceu em silêncio, sem oferecer nenhuma resposta. O Duque de Montenegro percebeu que a pessoa à sua frente havia,
de alguma forma, manipulado a sombra pálida por meio de um feitiço desconhecido. Muito bem. Estou ficando cada vez mais intrigado com seus segredos. Corte infinito do Mar Negro. Assim como Levi, o Duque de Montenegro dominava técnicas avançadas de combate. Esta era a habilidade ancestral da família Montenegro Mountain, a habilidade da Espada do Mar Negro. Era uma habilidade de espada de nível perfeito. A habilidade da Espada do Mar Negro foi executada com uma força tremenda, capaz de cortar montanhas, abrir os céus e a terra e criar uma força torrencial que poderia transbordar rios e mares. Magic Shark, que estava no caminho do Duque de Montenegro, foi lançado voando por um único golpe de espada, subindo centenas de metros antes de cair no chão. Levi percebeu que a armadura do tubarão mágico estava completamente destruída. No entanto, ele não podia dar atenção ao tubarão mágico naquele momento. Contanto que ele conseguisse derrotar o Duque de Montenegro, tudo valeria a pena. Habilidade de golpe da Cruz Dourada AVS. Espada do Mar Negro. A suprema força ondulante se chocou mais uma vez contra a grande espada do Duque de Montenegro. A arma do Duque de Montenegro também foi feita de mitril excepcionalmente puro. Caso contrário, não teria sido capaz de suportar o impacto do Frostmourne de Levi. Ninguém ousava aproximar-se do campo de batalha onde Levi e o Duque de Montenegro travavam sua feroz batalha. Era como se as montanhas estivessem desabando e a terra rachando. De fato, o Duque de Montenegro era formidável. Entre todas as pessoas que Levi havia encontrado, ele só ficava atrás do punho do Império. Sem depender de selos ou feitiços, Levi mal conseguia suprimir Montenegro Mountain com seu status atual de guerreiro completo. Entretanto, o que Levi não sabia era que o Duque de Montenegro estava ainda mais surpreso. É preciso entender que ele cultivou a técnica de respiração da família Montenegro Mountain a um nível inigualável, superando todos os seus antecessores. Talvez nem mesmo o Cavaleiro do Cavalo Branco seja páreo para ele. No entanto, ele estava sendo reprimido por um indivíduo sem nome. O Duque de Montenegro brandiu sua espada, cortando Specter, que tentou emboscá-lo, em duas metades. Levi não pôde deixar de lamentar a morte de Specter. Ele estava de serviço havia apenas alguns dias e já estava inutilizado. Atualmente, apenas Demon Mountain e Demon Eye permanecem no campo de batalha. Ao ver isso, Levi fingiu estar surpreso e se retirou rapidamente. O Duque de Montenegro estava no auge do seu poder. Ele olhou para o assassino em fuga e o perseguiu. Não podemos deixar que esse assassino escape. Como Montenegro Mountain já havia sido forçado a revelar sua forma mais forte, ele não podia desperdiçar essa oportunidade e teve que matar o assassino para evitar qualquer tentativa futura de assédio ou assassinato. Nesse ponto, Montenegro Mountain tinha uma compreensão clara de que a traição do Conde de Sangue estava, sem dúvida, conectada a esse assassino. Além disso, esse assassino devia dominar alguma forma de bruxaria, o que intrigou ainda mais o Duque de Montenegro. Levi e o Duque de Montenegro perseguiram um ao outro através do deserto. Obrigado por assistir. Até a próxima. Solen Irmãos. Solen Irmãos.